Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um Tudo Novo podcast, eu sou o Natan, um dos hosts do programa, e aqui do meu lado tá o Johnny, um dos hosts também. E Johnny, o que é o Tudo Novo? Boa noite a todos aí que têm nos acompanhado, quem está nos acompanhando pela primeira vez. Tudo Novo é um projeto de Deus, né, que tem como objetivo trazer pessoas que têm testemunhos de vida e que possa aqui compartilhar, né, e para que a gente possa edificar vidas, né. Então fica atento aí que a história do hoje o pastor Samuel Rosa, né, que trouxe junto o presbítero Fábio. Então eles são nossos convidados de hoje e tem um testemunho forte aí para contar. Fica ligado aí. Né, Natan? É isso aí. Bom, e o nosso programa, mais uma vez, relembrando, agradecer ao nosso host, canal Fora das Pistas. Você que curte automobilismo, arrancada, fica ligado no canal Fora das Pistas, que tem muitas novidades por lá. Agradecer também o nosso local aqui, que é a Speedway Music Park, que conta com inúmeros eventos. E também o nosso patrocinador, a Dualtech. O que é a Dualtech? A Dualtech é uma empresa de elevadores. Uma empresa de elevadores que ela transforma a vida das pessoas através da experiência. Se você aí de casa que está assistindo deseja fazer um orçamento, deseja buscar mais sobre a manutenção do elevador do seu condomínio, do seu prédio, precisa fazer algum reparo ou ver alguma situação sobre esses elevadores, pode entrar lá em contato. Também vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, o Instagram da Dualtech, o site da Dualtech, para você estar entrando em contato com eles, fazendo o seu orçamento. E Dualtech é vida em movimento. E estamos aqui agora com o pastor Samuel Rosa, presbítero Fábio. Sejam bem-vindos. Vamos lá compartilhar um pouquinho do que Jesus Obrigado, tem feito. pastor Natan. Deus abençoe. Também ao profeta Rodinei aí, todo o pessoal da Tudo Novo Podcast e o pessoal da Speedway também, né? Fora das pistas. E eu vou dizer que é para nós uma satisfação muito grande participar desse programa tão especial, que eu tenho certeza que, pastor Natan, vidas estão sendo impactadas, porque o testemunho, ele é tudo, né? O testemunho de vida, ele é tudo. Uma coisa que é por certo que quando a gente conhece a história de uma pessoa, a gente realmente entende qual foi o processo que essa pessoa passou, pastor Natan, qual foi a lição de vida que essa pessoa teve com tudo que ela enfrentou. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Também está o meu companheiro aqui de batalha, o presbítero Fábio, missionário também da obra de Deus. Temos um testemunho um pouco até vinculado de uma passagem de um pouco de anos de vida que convivemos juntos, principalmente na fé, né? Porque quando a gente está envolvido na fé, as coisas acontecem, pastor Natan. Prazer Amém. E satisfação de estar aqui nessa noite. Prazer. Amém. Amém. Presbítero Fábio, seja bem-vindo. Se apresenta para a galera aí de casa. Boa noite, pastor Natan, boa noite, pastor. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar dessa noite da podcast Tudo Novo. Para mim está sendo tudo novo mesmo, né? Então, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. E estamos aqui para contar algo que Deus fez na nossa vida, né? Da onde Deus nos tirou, do que Deus fez e do que Deus pode fazer ainda, né? Só basta nós apresentar, né, o Deus que nos salvou, né? Eu creio que o Deus que nos salvou, ainda Ele tem o poder de salvar muitas vidas ainda, né? Porque um testemunho, que nem o pastor falou, né? A gente tem uma grande caminhada aí junto aí na fé, né? Um testemunho também muito grande. E eu creio que o nosso testemunho, eu creio que vai servir para muitas vidas serem salvas, né? Pessoas que às vezes tão no caminho que a gente saiu, né? Às vezes não tem força para sair devido a um testemunho de algo que está passando por coisa que a gente já passou, né? Então, nosso testemunho serve para alcançar essas vidas, né? Para mim é uma alegria muito grande, é um prazer. E esse é o objetivo do Tudo Novo, né? E a gente sabe que a gente tem comentado aqui com outros convidados que a vida de um cristão ela tem altos e baixos. Então, na verdade, é uma conversa onde vai ter várias situações, né? Não é um testemunho apenas. E vai ter aquele fato, digamos, o mais importante de todos, que é o que mais impacta, e aí é o tudo novo, né? Em Cristo, né, pastor? Amém. E, pastor,
para a gente começar a construir a história do senhor, como é que começa a história do senhor? O senhor nasceu aqui em Balneário, hoje o senhor reside em Itapema, né? O senhor nasceu em Itapema. Como é que foi o desenrolar da sua história? O senhor veio de outra região? Compartilhe um pouquinho conosco. Por incrível que pareça, eu sou natural de Balneário Camboriú. Quando se fala isso... É muito raro, né? É raro, cara. Eu conheço 5 até agora. Eu sou natural de Balneário Camboriú. Quem sabe até algumas pessoas que vão ver esse podcast vão dizer, sério mesmo? É, sério mesmo. Eu passei o processo da minha vida ali na 4ª Avenida, né? Isso há 40 anos atrás, é claro. Era tudo estrada de chão ali, né, pastor? Sim, tinha um antigo Salão Verde que pertencia às pessoas da minha família. E depois de um certo processo, de uma data, perto lá dos 7 anos de idade, a gente passou boa parte da nossa infância residindo em Camboriú, ali no bairro Tabuleiro. Aí começou a história da nossa caminhada, né? A nossa trajetória aqui. Faz 24 anos que eu faço a obra de Deus na minha própria terra, podemos dizer assim, né? Geralmente, todos que a gente conversa, teve mudanças, né? De cidades. Hoje eu resido em Itapema, porém, sou ainda muito conectado a essas 2 cidades. É isso aí. Amém. Glória a Deus. E, pastor, quando o senhor era criança, o senhor já tinha contato com a igreja, com o evangelho? Sua família já frequentava a igreja? Como é que foi essa construção? Como é que o senhor chegou a encontrar a Jesus? Como é que foi esse processo? Ou não tinha nenhum contato? O meu processo foi bastante interessante, porque no meu lar, na minha casa, era família de católicos, né? E eu tinha tios meus que uns eram cristãos, outros eram envolvidos com outras religiões, né? Então, o que aconteceu? Um dos primeiros contatos que eu tive com a fé do cristianismo foi com um tio meu que saiu do hinduísmo e ele foi para a igreja Assembleia de Deus. E ali eu assisti um culto, muito pequeno, com 7 anos de idade para 8 anos. Depois eu tive um contato muito especial com a Congregação Cristã do Brasil, que um tio meu que residia em Itajaí, era ancião, e eu comecei a ter esse contato com a fé, mas eu fui um catequista fiel, camarada que servia muito bem a Igreja Católica, fiz toda a parte eucarística, né? As principais festividades do catolicismo, eu estava ali como um coroinha fiel da igreja. E dentro do próprio catolicismo começou a me surgir bastante dúvidas, coisas que eu sentia que florescia de dentro para fora, né? Certos questionamentos, principalmente pela presença do Espírito Santo, e ali eu via sinais que Deus me chamava para algo maior do que eu já estava vivendo. Amém. Glória a Deus. Então, o senhor teve esse contato, né? Muitos dos nossos convidados até compartilham isso conosco, né? Que tiveram, vamos dizer, foram conhecendo a Igreja Católica e depois porque, foi como a gente fala assim, hoje no Brasil aqui é um país católico, né? Então a maioria das pessoas são de origem católica. E somos ainda católicos, cristãos, né? O que a gente fala aqui é que a gente não fala de religião nenhuma, mas todo mundo nasce de uma religião e mesmo que ele nasça como cristão, entre aspas, né? Como filho de um pastor, ele ainda tem que entender, se converter e aceitar Cristo, né? E eu nasci do catolicismo. Isso. Então, o senhor conheceu realmente a Cristo e confrontou o que acontecia na Igreja Católica, talvez, com o que a Bíblia diz, que é o nosso manual, né? Que é a Bíblia. E realmente até a gente tinha um diálogo muito, muito grande, porque eu não sabia realmente o que era aquilo que eu queria para a minha vida. E mesmo nessa fase da adolescência, sendo muito eucarístico, né? Respeitando muito a filosofia da religião, eu tinha uma certa dedicação muito fiel a jogos, né? Não só na área do esporte, mas aquela área que prendia demais, que era
a questão dos games. Então isso acabou me afastando um pouco da igreja. Acabou trazendo um certo afastamento de uma pessoa que se considerava 100% religiosa. Então, passei bastante tempo jogando no campo de futebol, futebol de campo, futebol de salão, e isso foi trazendo um certo esfriamento. E uma vez eu fui passar as férias na cidade de Itajaí, e foi um dos primeiros encontros mais fortes que eu tive com Deus. Aos meus 14 anos de idade, meu tio tinha um portão que era de 2 metros de altura, de ferro maciço. E aqueles ferros eram com 3 pontas e 3 hastes em cada ferro. E eles tinham aqueles cachorros de raça, que são dos olhos azuis, pelo branco. Não me recordo agora bem a raça do cachorro. E nós éramos pequenos, todos adolescentes, estavam num grupo de amigos e primos. Quando soltaram esses cachorros, nós todos subimos no portão. E esse portão tinha quase 2 metros. Ele tinha, a cada meio metro, um degrau que você ia subindo. Quando vieram prender os cachorros, eu errei o pé. E fiquei pendurado numa haste daquela, que abaixo da minha garganta, enfincou o ferro na garganta, cortou o lado da língua e me pendurou pelo céu da boca. Tiveram que pegar aquelas marretas de ferro maciço, pesado, para tentar quebrar cada haste. Nenhuma delas quebraram. Mas a que eu estava, que poderia ter arrancado toda a minha mandíbula, ela se partiu no meio. E eu caí de 2 metros de altura. O meu tio, que era ancião da congregação do véu, tinha um problema de não poder ver sangue. Quando ele olha pela janela que ele vê, ele desmaia. E na frente da casa dele tinha uma mansão, lá em Itajaí. A casa dele terminava de portão com uma mansão gigantesca. E esse pessoal chegou com o seu carro. E a minha tia gritou pedindo socorro. Colocaram eu dentro do carro e levaram até o hospital. Quando o médico tirou aquela haste, o médico falou assim: olha, Deus tem um plano muito grande na vida dessa criança. Foi um milagre. Porque por 1 centímetro ele era para estar morto. Estava bem frente ao gogó da garganta. Aí eles tiraram, deram pontos. E ali eu vi a mão de Deus. O meu tio, ele relata, ele falou claramente: olha, eu sou ancião, sou ministro da congregação, mas não sou um camarada muito em falar em visões. Ele era um pouquinho radical nesse sentido. Aí ele falou: mas quando eu olhei para o meu sobrinho, eu vi um anjo que pegava ele pelas costas e colocava ele no chão. Eu não tive nenhuma fratura nas costas, não senti nenhuma dor. E realmente com a lança também não senti dor nenhuma. E as 3 pontas estavam penduradas por dentro da minha boca. Ali eu vi um dos primeiros milagres que Deus manifestou na minha vida. E uma profeta chegou até minha tia, meu tio, e disseram: olha, Deus tem um plano muito grande com esse rapaz. A voz dele vai incomodar muita gente. Em outras palavras, incomodar aqueles que são ao contrário ao propósito de Deus. E ali, pastores, eu vi o milagre de Deus na minha vida. Amém. E pastor, mas não precisou fazer cirurgia, não precisou passar um tempo internado, eu passei nada? a cirurgia na mesma hora. Teve que ser na hora, não tinha como. Foi a retirada e a retirada e a foi costura, obrigado. né? Eu passei 60 dias tomando sopa por canudinho. Sabe, o negócio foi muito sério, muito delicado. Realmente sério, impactante. Agora, tudo isso é por causa de medo de cachorro, pastor? Por causa de medo de cachorro. Eu não consigo entender essas pessoas que têm medo de cachorro, cara. Né? Eles são tão dóceis.
Tá falando isso porque ele também tem uma história um pouco parecida, Parecida também. com medo de cachorro. Os pets, né? Olha, isso. Pastor, Não, mas daí foi a partir daí que o senhor, vamos dizer, já conseguiu entender e assimilar que, vamos dizer, Foi a Jesus primeira experiência. havia feito um milagre, você, vamos dizer, se determinou no coração que iria buscar a Jesus por conta, vamos dizer, dessa questão que por um milagre continuou vivo, Um né? fato decorrente é o seguinte, que aos 7 anos eu fui criado dentro da minha casa com meu pai católico, e uma coisa que eu não ressaltei a vocês, que a minha avó, ela era anciã, melhor dizendo, membro da congregação. Ela tocava violino, tinha 68 anos de idade, na época que ela veio a falecer. E ela era cristã dentro da casa, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Minha mãe faleceu com leucemia no sangue, câncer no sangue. Então, fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Então, o que acontece? A minha avó, ela era um testemunho, e eu seguia fielmente a igreja católica pela crença do meu pai. Meu pai, ele teve um processo muito delicado na vida dele, né? Ele era envolvido com alguns tipos de entorpecentes, né? Então, ele teve uma trajetória muito dolorida. Não era uma pessoa, um católico fiel. Não, ele não era um congregado. Ele ia para suas remissões, né? Para que Deus o perdoasse. Mas queria que o filho seguisse esse caminho. E pelo meu tio ser um ancião, o irmão dele, e a minha avó uma cristã, e ele ter essa dificuldade de libertação, ele tinha uma certa contrariedade em cima disso. E esse tio era irmão do seu pai. Né? Então tinha uma certa contrariedade ali. Então eu estava entre o cristianismo e o catolicismo. É que o pessoal fala que catolicismo é cristianismo, mas aí já é uma outra história, né? Mas uma doutrinação separada, né? Então podemos ver que Então o que eu vejo assim, Nathan, que o pastor ele foi similar a Paulo, né? Ele era um grande obreiro. Grande obreiro, né? Não importa qual a religião. Então, o que aconteceu quando eu passei por esse fato? Eu me lembrei da Bíblia empoeirada da minha avó, que a minha avó não estava mais, entendeu? Aí, quando eu passei por isso, eu comecei a me lembrar. Eu estava na casa de um tio cristão, de um tio ancião, e todo mundo dizendo, foi um milagre, um anjo segurou ele. E aquilo começou a fazer um reboliço na minha cabeça, eu dizendo, peraí, Deus tem alguma coisa comigo. Sim. Deus tem alguma coisa com a minha vida. Mas ainda eu era um adolescente muito novo. Muito novo. Isso aí eu estava na fase ali dos uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eu ainda não tinha me convertido ao Evangelho. Tudo que aconteceu na fé comigo foi sempre muito novo, muito recente. Se contar o meu testemunho aqui, tem gente que vai dizer, meu Deus, mas ele começou tão novo. Realmente eu posso dizer que tudo foi muito novo na minha vida. A chamada de Deus na minha vida foi muito nova. Existem casos e casos, né? Mas Deus me chamou muito cedo para a obra. Então, aí o senhor, depois desse episódio, decidiu, vamos dizer, não, agora conseguiu entender que foi Jesus que havia feito esse milagre e falou, não, eu vou buscar esse Jesus porque, graças a Deus, eu tive mais uma oportunidade de vida. Como é que foi? Ou simplesmente continuou naturalmente até eu ter um continuei encontro? Naturalmente, mas os meus ouvidos ficaram mais abertos para ouvir o que tinham para falar. Porque eu não estou aqui questionando a religião. Porém, eu tinha uma doutrinação religiosa. Então, se você dizer que você está ali cultuando, você está verdadeiramente adorando, não é bem assim que funciona. Eu cultuava. Eu ia fazer o meu grupo de coroinha, eu chegava em casa, eu colocava minhas músicas de rock no ouvido. Então, eu tinha pensamentos distintos, por ser ainda uma criança,
realmente um pré-adolescente. É uma experiência espiritual, né? Que fala. Então, o senhor tinha uma doutrina, mas não uma experiência espiritual. Não, a experiência espiritual foi a lança no meu pescoço. Sim. Foi a primeira. Foi a primeira coisa que aconteceu, foi a lança no pescoço. Aí eu entendi que ali o mundo espiritual estava em minha volta. E eu vim conhecer a Jesus mesmo com uns 14 anos de idade. Que daí o que aconteceu comigo? Depois desse processo da lança, foi diagnosticado um câncer na minha garganta. Olha como as coisas coincidem. Foi relativo por causa disso. Eu estava com um câncer na garganta. Aí mesmo eu senti o aperto de Deus. Porém, eu já tinha me convertido. Aí você fala, por quê? O meu pai estava afundado nos entorpecentes. Ele já não era mais dono de boate, mas trabalhava de segurança em algumas boates aí famosas de Balneário Camboriú. E ele conheceu uma mulher, né? E essa mulher, hoje, ela é praticamente uma mãe minha. Até hoje, ela continua a obra. Nós conhecemos Jesus juntos. Eu conhecia Jesus junto da minha madrasta. E comecei a servir Deus juntamente com ela. Então, a gente começou a ir para a igreja por causa da situação do meu pai. Qual congregação, pastor? Igreja Universal do Reino de Deus. Ali na Igreja Universal do Reino de Deus, eu aprendi algo muito forte, que é sobre a fé. Se tinha uma coisa que eu desconhecia, eu conhecia a Bíblia pela letra. Eu passei um período de quase 1 ano dentro da Igreja Universal. Ali eu aprendi o verdadeiro sentido da batalha espiritual, de você não ter vergonha de falar para Jesus 24 horas, seja para um andarilho, seja para uma pessoa que esteja na rua. Eles deram uma ativação na minha fé, que hoje eu posso dizer que um dos primórdios do meu ministério veio da Igreja Universal do Reino de Deus. Que aí a gente consegue entender também um pouquinho da multiforme graça do corpo de Cristo, né? Como nós somos de uma denominação, o pastor de outra, teve uma base em outra igreja, todas essas denominações, elas fazem com que o corpo de Cristo possa fluir melhor, né? E, vamos dizer, e as igrejas, vamos dizer, em unidades, elas podem ter um poder de alavancagem muito maior, de ser muito mais efetivo na sociedade, né? Então, a gente também compartilha até o nosso espaço aqui, o Tudo Novo, também serve para a gente entender também, né? A gente traz cada um de um lugar para que cada um possa compartilhar um pouco da forma com que Jesus A igreja faz, de Cristo, né? Os demais são ministérios, né? São ministérios, mas a igreja só tem uma, que é a igreja de Cristo, né? E, pastor, como é que foi esse processo? Um adolescente de 14 anos entender que estava com câncer, teve que passar por tratamento, quimioterapia, rádio, como é que foi essa questão? A minha situação é um pouquinho diferente hoje da medicina que nós estamos hoje, né? Para que vocês possam ter um entendimento maior. O que aconteceu comigo? Eu estava nessa caminhada nova da Igreja Universal em busca do milagre através para a pessoa do meu pai, né? Para que ele se libertasse. Estava eu e minha madrasta ali buscando a Deus, né? Pessoa hoje que eu reconheço como minha mãe, né? Sim. Buscando a Deus. E nessa caminhada de quase 1 ano, eu vim adoecer. No que eu vim adoecer, tinha uma tia que ela era irmã da minha madrasta, que ela é irmã da minha madrasta. Ela chegou e disse assim: eu queria que vocês fizessem uma visita na minha igreja. E eu já ia na Igreja Universal. A Igreja Universal, ela teve uma ativação da minha fé. Eu fazia tudo, me comportava como um cristão e tal. Mas ainda dentro do meu intelecto, eu não tinha aceitado a Cristo como Salvador, por incrível que pareça. Eu era envolvido em tudo dentro da igreja.
Mas o confessar a Cristo ainda faltava. Ainda era uma questão religiosa ainda, só mudou a denominação. Só mudei O a estilo, vamos denominação. dizer assim. Eu aprendi mais sobre fé. Eu conhecia Cristo no catolicismo por informação. Passei a conhecer Cristo por fé. E eu ainda faltava mais um processo. A parte espiritual. A parte espiritual. Eu tinha fé que as coisas iam dar certo, mas eu ainda não conseguia mover o espiritual. Aí nessa caminhada eu fui diagnosticado. Com uma enfermidade na minha garganta. Quando nós fomos até a Policlínica Fazenda Itajaí, os médicos disseram claramente, olha, ele está com uma enfermidade. A minha enfermidade foi uma enfermidade que um problema alavancou o outro. Um problema foi ocasionando o outro. Eu tive um forte reumatismo no sangue. Meus glóbulos vermelhos e brancos estavam... Eu não posso dar um diagnóstico médico detalhado, porque primeiramente eu não sou médico. Que posso me equivocar em alguma coisa aqui. Sim. E comecei a tomar vários remédios. E esses remédios quimioterápicos, na época não era a quimio em si, eram remédios quimioterápicos, mas o diagnóstico do médico foi assim, se ele continuar esse tratamento, esse adolescente, ele não vai ter altura, os órgãos dele podem não desenvolver, pode haver algum estado vegetativo, várias consequências eu poderia passar. Então, dentro da casa desse meu tio que me levava, esse meu tio tinha uma religião distinta das nossas, por questão aqui de ética, né? Vou ser cauteloso a dizer, mas a religião dele era distinta. Ele não reconhecia aquele Deus que eu estava passando a acreditar como o Deus dele. Na visão, na política dele religiosa, era de outra forma. Certo. Então ele montou uma farmácia dentro da casa. E ele disse para mim uma coisa muito clara, isso eu falo, e ele sabe disso. Ele diz assim, vamos ver quem é que vai te curar, se é o teu Deus ou se é o meu Deus. Desafiou. Aí quando ele desafiou, eu tive que entender o lado do espiritual. Eu disse, o quê? Eu estou sendo desafiado. Eu tinha que tomar bezetacil todos os dias, vários remédios quimioterápicos, todo alimento ele ficava na garganta, ele não ia para o estômago. Eu estava pesando 37 quilos. Eu fui trazido pelas 2 pessoas da minha família até a igreja, porque a fraqueza que tinha no meu corpo era muito grande. Muito grande. Eu não conseguia mais caminhar direito. Me afastei do colégio, me afastei de um monte de coisa. Aí até que uma tia minha falou para mim, vamos visitar a nossa igreja. Vamos visitar a nossa igreja. A igreja que ela me chamou era a igreja pentecostal Deus é Amor. Foi lá onde começou toda a minha história de fé, toda a minha caminhada. Quando eu chego até a igreja pentecostal Deus é Amor, tem uma mulher, uma missionária pregando a palavra, ela diz assim, aqui tem 2 pessoas que me revelam o Espírito de Deus. Que essas pessoas estão desenganadas pela medicina. E um dia antes, na Policlínica Fazenda, juntamente com o médico, eu e o meu tio, o médico disse, se esse tratamento não for feito rigorosamente, se esse adolescente escapar, é um milagre. Se não escapar, em 5 dias, prepara o funeral dele. O médico foi curto em suas palavras. Quando eu ouvi aquilo, mas por ética, eu ouvi aquilo claramente. Não era uma questão dele estar me amedrontando. A minha situação física, motora, eu estava numa decadência terrível. Terrível, porque todas as células estavam se desfazendo. E os remédios, na época, para mim, eram quimioterápicos. Não era a quimio em si. Era uma enfermidade que estava tirando todos os nutrientes que eu pudesse me alimentar. O sangue praticamente virando em água, um reumatismo avançado no sangue.
A minha mãe veio a falecer de leucemia no sangue. Já tinha uma genética. Já tinha uma genética. Né? Tem uma irmã minha que há pouco tempo sofreu muito com isso. Então ali havia uma genética. Então fui visitar a Igreja Deus Amor e essa missionária falou isso. Eu estava num banco de madeira, nunca me esqueço. Na igreja no bairro Monte Alegre. Aí eu erguei minhas mãos. Ela disse: é esse jovem aqui. Hoje Jesus está te curando. Porque as coisas de Deus, pastor Natan, as coisas de Deus são simples. Deus, ele eu sempre digo para o povo que eu pastoreio que Deus, ele é curto, reto e objetivo. Ele precisa de poucas palavras para que as coisas aconteçam. Nós muitas vezes procuramos vários caminhos, né? Que para o homem parece perfeito, mas o fim dele era a destruição. Então eu sabia, eu tinha certeza que eu estava entrando no caminho certo. Aí o pastor Natan, antes, só complementando, estava igual Elias, né? Desafiou a Deus, ou era Deus Baal, ou era o Deus, né? E aí, Natan? Tem a questão do desafio também, né? Eu lembro também da passagem de Davi, né? Como quando o gigante, ele tá falando do exército, e o gigante, né, desafia a Deus. E daí, Davi, ele usa aquilo que ele tinha a seu favor, a aliança que ele tinha com Deus, e fala que o gigante estava desafiando, né? E depois... Foi em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, e venceu aquela batalha, né? E isso, vamos dizer, o pastor acabou de compartilhar aqui conosco, né? Que teve a questão do desafio ali e Jesus providenciou o milagre, né? E, pastor, e daí foi a partir daí que foi se desenvolvendo sua caminhada de fé com Jesus? A minha caminhada começou a partir desse ponto, porque quando o médico deu esse diagnóstico, diante da igreja, eu recebi a revelação de cura. E o seu tio havia desafiado, né? Quem seria? Eu retornei para a casa dele, porque eu estava a cuidado dele em Itajaí. Eu tinha vindo para Balneário Camboriú para pegar a licença do colégio, e isso a minha madrasta falou para mim: vamos comigo para a igreja. Vamos comigo para a igreja. Então foi nesse processo que eu tomei um pontapé inicial, porque o médico me deu o diagnóstico de 5 dias de vida. Diante de uma mulher, numa igreja simples, no bairro Monte Alegre, a missionária profetizou que estava sendo curado. Aí ele vem me buscar. Eu retorno para Itajaí. E quando ele sai para o trabalho dele, eu pego todos os remédios que estavam na prateleira, mais os recipientes das seringas, vou até o vaso sanitário, despejo tudo dentro e dou descarga. Falei: eu não vou servir. Eu era trancado dentro de uma sala, dentro de um quarto que tinha várias imagens contraditórias à minha fé. E ali eu comecei a entrar entre uma batalha no mundo físico e no mundo espiritual. Eu não podia desrespeitar ele, porque é ele que estava me dando os recursos de remédio, me dando suporte, pois o meu pai naquela época, nós viemos de uma família muito bem sucedida na época em Balneário Camboriú, e por causa dos entorpecentes e tantas coisas, foi se perdendo tudo. Tudo acabou se perdendo. Então eu coloquei no meu coração, fiz a oração, podemos dizer assim, de Daniel na cova dos leões. Eu me comparo a isso. Eu disse: Deus, eu te aceitei, porque no segundo dia que eu visitei essa igreja, eu confessei Jesus como Salvador, na igreja pentecostal Deus Amor. Ali eu estava me colocando como servo de Cristo. Eu saí da fase de criatura para servo de Deus. Eu queria viver a experiência do mundo espiritual. Tem muita gente que conhece a Jesus por informação, mas encontrar Jesus, pastores, eu vejo que é uma coisa
individual. Jesus tem o prazer de nos encontrar cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E a minha forma foi essa, foi pela dor. Eu agradeço a Deus, eu sempre falo para muitos jovens, para muitos casais, para pessoas que eu ministro nesses 24 anos, eu digo, se você tem o prazer e a oportunidade de encontrar Cristo por amor, abraça com as duas mãos. É a melhor forma, né, pastor? Pela dor é complicado, né? Aí eu retornei para minha casa em Balneário Camboriú, pastor Natan. Aí sim, o mundo espiritual, os céus se abriu. Eu fui novamente consultar com o médico. E o médico olhou para mim e disse assim: todos os glóbulos do teu sangue, todas as células estão perfeitas, mas a enfermidade que você tem na garganta, que é de origem maligna, não apareceu no exame. Vamos fazer novos exames. Sabe o que eu falei para ele? Os pastores querem ouvir? Alguém quer ouvir que está nessa transmissão? Tá todo mundo curioso ali, pastor. Então eu peguei e falei para ele assim: olha, o Deus dos crentes me curou. E eu já estou curado, por isso que eu não estou nesse exame. Falei para ele e falei para o meu tio. Ele disse para o meu tio: se ele não continuar o tratamento, a enfermidade vai voltar. Ele vai morrer. Eu disse: não, Jesus me curou. E disse para o meu tio: eu quero voltar para a casa de meus pais. O Deus dos crentes, pastor, é para afirmar para o seu tio, né? Era tudo muito novo para mim. E eu fiz essa oração porque recente eu era um novo convertido. E ali realmente eu vi a operação de milagres na minha vida. Uma revelação, pastor, de uma igreja simples, uma igreja que o tetinho, só a graça do Pai, mas cheia do poder de Deus. Ali eu senti uma unção. Quando aquela mulher falou com toda simplicidade, eu senti um calor que queimou meu corpo por inteiro. Certo. E o meu diagnóstico era de morte. Mas uma coisa é bem clara: eu tinha perdido a minha mãe. E eu tinha falado com Deus: Deus, tu tens um plano na minha vida. Eu quero servir de testemunho por onde quer que eu for. Estou 24 anos contando esse testemunho. É isso aí, pastor Natan. Amém. Glória a Deus. Forte, né, E já aproveitando o gancho, presbítero, como é que foi que o senhor conheceu a Jesus? Foi pelo amor ou foi pela dor? Como é que foi? Compartilha um pouquinho aí conosco também. Olha, eu acabei conhecendo a Jesus de uma forma assim, a qual eu não esperava, porque meus pais, eles eram evangélicos, são ainda, né? Glória a Deus. Eles eram da Sol, o Senhor é Deus. Então eu já me criei num berço evangélico. Só que os meus pais sempre falavam de um ditado que em uma família sempre tinha uma ovelha negra. E eles sempre diziam que eu era ovelha negra, porque eles me passavam os bons conselhos, mas eu nunca quis aceitar os bons conselhos deles. Então eu nunca aceitei a forma deles me educar. Então eu achava que eu indo por um outro lado seria uma fase mais fácil de eu sobreviver. Eu fui crescendo, não dando ouvido, indo para a igreja, mas não ouvindo os pais. Não ouvindo, eu ia para a igreja, Deus falava que tinha obra na minha vida, que Deus tinha um projeto comigo, mas eu nunca dei ouvido a isso. Eu sempre dei ouvido mais às coisas do mundo do que para a igreja. Então eu fui indo assim, aonde chegou um tempo que eu creio que quando Deus, se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Então eu creio que eu vim por Deus, de uma forma que eu não queria, mas pela dor, porque a forma que eu conhecia Deus, eu não desejo para ninguém. O que eu passei a minha vida longe dos caminhos de Deus é bem complicado, porque eu não dar ouvido para os pais, eu acabei caindo no mundo das drogas. E as drogas me levou a me afastar dos meus pais, aonde quando eu tinha dinheiro eu tinha amigos, aonde eu tinha dinheiro eu tinha colegas, tudo, e quando eu estava servindo eu tinha amigo. Agora quando eu precisei ser servido não tinha ninguém do meu lado. Não achou ninguém. Aí isso esse caminho que eu decidi por mim a enfrentar
me levou longe da minha família. A minha família já não tinha mais confiança em mim. Meus pais já não queriam mais eu dentro de casa. Meus irmãos não queriam de casa. Aonde eu acabei indo morar na rua. Então, eu acabei andarilhando, andei conhecendo pessoas da rua e fiquei 3 anos morando debaixo do viaduto, prédio abandonado, junto com os ratos. Então, e eu ali querendo voltar para casa, mas a droga já tinha me dominado. Então, eu já não tinha mais força. Presbítero é da onde? Eu era lá natural de Barracão, Paraná. Barracão, Paraná. Aí isso tudo foi lá, né? Foi tudo lá. Aí só que a minha mãe tentou me ajudar, mandando eu vir para cá, para meus irmãos, aqui para Itapema, achando que eu ia melhorar aqui. Aí quando eu vim para cá, a minha irmã morava num bairro onde tem mais drogado que pessoa civilizada, né? Aí pronto. Aí a minha irmã era casada com um catador de papelão. Com traficante? Não. Aí ele pegou e quem morava com ele era um drogado também. Aí, aonde eu me afundei mais ainda, né? Então, e daí ali, eu assim, só que eu sempre acreditei nas palavras que o pai me dizia, só que eu nunca dei ouvido. Ficou a sementinha ali, né? Ficou a sementinha. Ficou, claro, e alguém orando ali, né? Alguém orando, porque eu sei que por mais meus pais me aceitarem em casa, não quiserem eu mais, porque eu sei que eu estava prejudicando eles. E para mim, eu acho que eles tiveram que fazer isso, não por vontade deles, mas para mim aprender as coisas do mundo não é como a gente pensa que é. A gente pensa que estando perto do pai é ruim, mas a gente passa a ver que estando perto do pai é coisa melhor, depois a gente passa a conviver as coisas ruins do mundo. A dar valor. Aí a minha vida começou assim. Aí, para mim poder se alimentar, eu tinha que pedir comida, eu tinha que catar lixo para poder comer. Muitas das vezes as pessoas fechavam a porta na minha cara, dizendo, vai trabalhar vagabundo, vai. E muitas das vezes eu ia nos restaurantes para comer, eles davam comida, davam tudo ali para mim. Mas só que eles vinham e, pega aqui e some daqui. Não quero ver você aqui, porque ali era muito clientes, então eu já andava fedendo, barbudo, cabeludo, então eles não queriam ver ali. E em certas casas que eu chegava, fechava a porta na minha cara, só que no meu coração eu não queria isso para mim, eu já esgotou isso ali já. Só que eu não tinha força para sair. Quantos anos tinha nessa época aí? Eu estava com 15 para 16 anos. É novo, né? Daí aonde foi que um pastor da Assembleia de Deus, ele veio falar do amor de Deus para mim, foi debaixo do viaduto, que tem ali em Itapema, que vai para a rodoviária. Eu estava ali. Aí ele sempre ali falava de Deus para eu e os outros andarilhos. Os outros andarilhos não davam bola. E ele ia lá e falava de Deus para mim, só que para mim, eu pensava assim, sim, eu vou aceitar Jesus agora, o pastor vai embora, e como é que eu vou ficar? Meus pais não me querem ver, meus irmãos não querem ver. Ele vai embora, eu vou ficar com eles aqui, eles vão beber, fumar droga, eu estou aqui no meio. Não adianta nada. Isso que estava comigo. Então, não dava ouvido. O ambiente, né, que você estava, né? Era complicado. Então, daí foi um dia, ele pegou e convidou eu para ir na igreja, na Assembleia. Porque ele viu em mim, eu creio que foi Deus que mostrou para ele, certo? Né, o desejo que eu tinha de sair, mas eu não tinha força para sair, porque eu estava dominado, eu estava parado assim, eu estava assim. Né? Então, para mim parar com a tremedeira, era só fumar um crack, uma maconha, já fortalecia. Só que passava aquele efeito, eu começava assim. Então, no começo ali, uma pedra do crack, para mim, resolvia. Só que eu já estava numa situação que eu tinha que fumar mais de 10 para ficar tranquilo, senão não adiantava. Então, eu já estava numa decadência mesmo. E eu fui um rapaz que aprontei muito em Itapema. Eu fui um rapaz que aprontei muito. Por isso que hoje eu louvo a Deus. Hoje eu louvo a Deus. Até as pessoas vêm e me perguntam se eu não me canso de fazer a obra de Deus. Eu falo, não. Não, porque a obra de Deus, para mim, é uma dádiva, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a transformação de vida que Ele fez em mim. E quando eu estava nas drogas, eu já não tinha mais aspecto de vida. Para mim era só a cadeia ou morte.
Porque até as polícias, eu mesmo chamava a polícia para ser internado. Eu mesmo chamava. Venha, me tira daqui, porque vocês não vêm me buscar, eu vou aprontar, eu vou fazer bagunça, então me tira e me leva que eu quero ser internado. Aí a polícia vinha, marcava o lugar para mim ficar esperando, eu ficava esperando, eles vinham, me pegavam ali, me levavam na delegacia aqui em Itapema, ali mandava ficar numa salinha para eles fazerem a ficha, aí o outro polícia vinha com uma latinha de coca e um pastel e me dava para me passar a chapadez. Aí quando eu tomava a coca e o pastel, que eles faziam as papeladas, eu saía pela porta e ia embora. Eu ia embora e ia atrás da droga de volta. Então eu não tinha o domínio próprio sobre isso. Certo. E as polícias chegavam a ligar para o pai, que o pai tinha uns conhecidos de lá do Paraná que vieram trabalhar, que era temporada. Aí eles vieram trabalhar aqui, eles me conheciam lá do Paraná. Aí eles ligavam para o pai e diziam: ó, seu Maurício, é o seguinte, se você não vir dar o jeito do teu filho para cá, nós vamos ter alcance dentro de um caixão. Porque eu dei muito trabalho para minha irmã, aqui na minha praia também, ela morava na 274. Aí eu me chapava e ia lá para a casa dela incomodar ela. Aí, para ela não deixar eu fazer bagunça, ela me trancava ali. E ali ficava uma viatura 24 horas esperando eu sair para fora, para me pegarem. E ela ligava para o pai e não adiantava. E eu ia lá, sabia que a viatura estava lá. Aí eu chegava lá, fazia bolava uma maconha, aí puxava, aí soltava para eles: aqui para vocês, ó. E soltava. Ainda debochava, né? Aí eu dizia assim, aí eu chegava e dizia: para mim, polícia que nem relógio, é só no braço. Aí eles diziam: você vai sair daí, seco. Eles diziam: vocês vão sair daí, seco. Nós vamos te pegar. E eles ligavam para o pai: eles ligavam para o seu Maurício: nós vamos entregar o filho dentro do caixão. Aí o pai ligava para minha irmã, só que aquilo já não importava mais. Dominado. Já estava dominado. Aí foi um certo dia, esse pastor estava no viaduto. Aí o pastor foi lá e me falou de Deus. Aí quando ele me falou de Deus, eu até que prestei atenção no que ele falou. Mas só que veio esse questionamento: sim, eu aceito a Jesus. E aí? E aí? E aproveitando, antes do presbítero continuar a história, galera, peço que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar mais longe. O pastor Samuel Rosa já construiu um pouquinho da história dele. O irmão Fábio aqui também está construindo bastante sobre a história dele. E compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar mais longe, para que possa chegar naquelas pessoas que precisam, que essa mensagem possa ser edificante, que possa chegar na vida de muitas pessoas. Pode continuar. Ali... Só Natan, depois no final tem um violão aí? Então, Samuel Rosa e Fábio Júnior, cara. Caramba, só. Vamos cantar a música. Se o Jacques estiver vendo isso. Não, o diretor ia me matar, continua a história, tá? Desculpa. O Jacques quer gostar dessa, hein? E daí, assim, a gente que conviveu com os andarilhos, é por isso que hoje eu não desprezo nenhum deles. Porque eu só conhece a vida do andarilho quando a pessoa começa a conviver com eles. Então, ali, nesse período que eu estava nas ruas com eles, ali eu conheci evangelista, conheci pastores, conheci diáconos, membros, obreiros. Aí eu perguntava: mas o que aconteceu? Decepções dentro da igreja, com os irmãos, com pastores, e assim, que levaram eles para aqueles caminhos. E pessoas que tinham grandes testemunhos. Tinha uns grandes testemunhos. E ali a gente, hoje, para a glória de Deus, se eu vejo um andarilho, eu chego e abraço, eu cumprimento, eu tenho um amor, porque eu sei como é que é estar na rua, eu sei que é o sofrimento que é na rua. Então, ali, quando eu estava debaixo do viaduto, que o pastor veio falar de Deus para mim, eu comecei a ouvir ele falar. Aí foi um dia, ele me convidou para ir na igreja, na Assembleia, visitar, porque eu creio que Deus mostrou para ele que eu queria, mas eu não estava tendo força para sair, eu precisava de uma ajuda. E eu aceitei na igreja. Então, quando eu fui da igreja, eu fui de calção, de regata, me recordo até hoje, e fui com uma corrente de cachorro no pescoço, que eu usava com cadeado. E para que era esse cadeado? Porque o pessoal do Morretes entrava em contenda com nós, na praia, e nós brigava. Aí eu usava aquela corrente, aquele cadeado, para bater neles. Aí a chave eu andava de pulseira. Então, quando dava briga, dava confusão, eu tirava a corrente, o cadeado, chamava o cadeado, dava uma volta no pé da mão e vinha. Aí eu saía para cima deles.
Era o homem do cadeado. Aí eu saía para cima deles. Aí eu fui desse jeito. Aí eu sentei no último banco. E o pastor Vanderlei era presbítero da igreja, da Assembleia. E ele foi lá para o altar. E eu fiquei no último banco, sentado. E todo mundo, a primeira coisa que foi é me ver, né? Me olhava dos pés à cabeça, né? Eu queria sair correndo dali, né? Mas, já que eu estava ali, eu não ia fazer essa decepção para o pastor que me levou, né? Já que eu estou aqui agora. E fiquei no último banco. Aí eu estava no decorrer do culto. Aí o pastor Pedrinho pegou e foi pregar a palavra de Deus. Aí, na metade da pregação, ele disse: eu peço perdão para a igreja, mas eu tenho que fazer algo de Deus aqui. Eu tenho que fazer algo de Deus, que Deus está me fazendo, e eu sou obrigado a parar a pregação aqui. E daí, quando ele parou, ele disse assim: aquele rapaz lá atrás, lá no fundo, o último lá no fundo, lá. Eu peguei, olhei para trás, mas não tinha essa parede. Aí ele: não, é você mesmo que foi para trás, aí. Você que está com essa corrente aí. Se coloca de pé, por favor. Aí eu me coloquei. Aí ele veio assim: olha, eu não te conheço, não sei nem de onde tu é, mas o Deus que eu sirvo mandou eu parar para dizer para você que hoje você está aqui, está desse jeito aí, mas amanhã tu vai estar que nem eu, aqui em cima pregando a palavra de Deus. E eu peguei daquilo, na hora eu dei risada, porque eu queria acreditar, mas eu não estava acreditando que ia acontecer isso. Aí eu peguei e dei risada e saí para fora. E o presbítero Vanderlei pegou e saiu atrás de mim. Saiu e falou: ô Fábio, vem cá, o que deu? O que saiu? Não ouviu o que ele falou? Não, eu falei assim: eu ouvi, mas, cara, tá longe? Não tem como, né? Está longe disso. Só que aquilo, o que fez eu falar para ele estar longe foi aquilo que eu coloquei dentro de mim. Eu aceito a Jesus, como é que eu vou ficar? Os meus pais não me querem ver nem pintado de ouro. A minha família ninguém quer me ver. Amigos não tem nenhum, sem si só os andarilhos. O que os andarilhos vão passar para mim? Então ali eu peguei e eu falei: não, cara, está errado isso aí, eu não mentira, servo para né? isso. Não tem como, né? Olha a situação e não tem. E eu peguei e saí para lá: vou para lá. Aí peguei e saí e fui para baixo do viaduto, nem no culto não fiquei. Peguei e fui lá para baixo do viaduto. Cheguei lá, estava com cachaça, estava fumando droga. Aí eu participei ali também. Aí tá. Ali no outro dia, no outro dia de manhã, ele foi lá. Ele foi lá, eu estava me acordando. Aí ele foi lá e disse: ô Fábio, cara, eu sinto que Deus quer trabalhar na tua vida, eu sinto que tem um projeto lindo de Deus, você tem que abrir teu coração, você tem que abrir um espaço para Deus. Aí foi onde eu tive uma oportunidade de questionar com ele. Aí eu falei assim: tá, irmão, então assim, ó, você me falou que Deus tem um projeto na minha vida. Você me falou que Deus tem algo comigo. Só que isso eu já sabia já lá do meu passado. Que quando eu ia na igreja, os pastores me falavam, só que eu nunca dei ouvido. E eu acho que sempre nada acontece por acaso. Então, tudo tem um decorrer, tudo tem um processo para acontecer. Então, eu disse: tá, então, tu diz que Deus tem um projeto, Deus tem uma história comigo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu aceitar Jesus agora aqui contigo, se eu aceitar Jesus aqui agora, como é que fica a minha situação? Vou continuar aqui? Você vai para tua casa. Você vai para tua casa, teu lar. E eu? Meus pais não querem nem me ver de pintado de ouro. Meus irmãos também. Porque rejeição, né? se eu tivesse apoio dos meus familiares, uma oportunidade deles, tu acha que ia estar aqui? Aí ele veio assim, ele ficou sem palavra no começo. Aí ele veio assim: Fábio, mas eu vou dar um jeito. Eu falei: não. Mas tu quer aceitar Jesus? E aquela insistência dele, que foi o que bateu forte. Mexeu com o teu coração. Ele falou: tá bom, eu vou aceitar esse teu Jesus então. Eu vou aceitar esse teu Deus aí. Então vamos ver. Aí ele orou por mim ali. Ele orou e aceitou a Jesus. E no que eu aceitei a Jesus, ele me abraçou, ele até chorou ali com a presença de Deus. E só que ele não... No que ele terminou ali, eu falei: e agora? Vai acontecer o quê? Tu vai para tua casa e eu vou para onde? Tem que ir atrás de comida, atrás de coisa, e agora? E dele: calma, Fábio, Deus vai dar um jeito, calma. Aí tá, e ele pegou e saiu. Só que daí, nessa saída dele, que ele saiu dali, ele ficou uma semana sem me procurar. Ele ficou uma semana. E qual foi o meu pensamento? Aí, mais um. Não mudou nada. Só veio, e aí agora? Aonde eu peguei, acabei caindo de volta. Aí meu pai veio para cá.
Meu pai veio para cá. Só que daí, como eu já estava, meu pai veio tentar me ajudar. Só que eu já estava tão transtornado que, para mim, eu só esperava a morte. Não esperava mais nada. Porque para a cadeia eu não aceitava. Não tinha perspectiva de vida, né? Você estava com quantos anos aí nessa época? Agora? Eu estava com 15 para 16. É a mesma época ali, tá. Então, assim, ó, eu já estava assim, já sem chance. E daí eu fiquei 3 anos na rua. Aí chegou, quando o pai veio para cá, para tentar me salvar, me tirar dessa, eu acabei descobrindo, eu já estava nas drogas, acabei descobrindo que o meu pai tinha traído a minha mãe. E é uma coisa que eu não aceitava isso. Aí, quando o pai veio para falar comigo, eu não dei conversa. Entendeu? Eu cheguei já para cima dele. Eu me lembro que nós começamos na área da casa da minha irmã brigando. Aí fomos para a rua. Aí eu só me lembro que veio 6 polícias me tirar de cima do pai. Porque eu quebrei tudo do pai aqui, assim, ó, assim. Então, e ameacei ele de morte. Aí piorou mais a situação para o meu lado. Aí piorou mais. Aí foi aonde para mim já não tinha mais expectativa de vida. Para a cadeia eu não queria ir. Porque eu sei que cadeia para mim não adianta nada. Então para mim era só morte. O que ia fazer isso era droga. E daí dali 5 dias que o pastor sumiu, que deu toda essa bagunça. Eu estava dormindo, eu só senti uns coices em mim. Aí o pastor, ô Fábio, porque ele achou que não era eu que estava ali. Aí eu levantei, fala. E dele, vem cá. Eu levantei. Aí eu levantei, dele veio assim, como é que tu tá? Eu falei, tô na mesma, né? Aí ele veio assim, eu vou te dar uma notícia boa e uma mal. O qual tu quer ouvir a primeira? Eu falei assim, para mim qualquer uma está valendo. Falei, para mim qualquer uma está valendo. Ele veio assim, olha, a mal é que você vai ficar essa noite aí. Tá? E a boa é que amanhã tu vai ter um lugar para você ir. Eu falei, opa, amém? Ele falou, fica aí, não sai daí. Não sai daí que amanhã eu dou um jeito. Aí, mas tu vai sair daí amanhã. Beleza. Aí ele pegou e saiu, eu fiquei. No outro dia era 11h10. 11h10 da manhã ele chegou lá. Ele chegou lá e disse, Fábio, vamos. Eu falei, vamos aonde? Ele, vamos, pega tuas coisas, vamos. Eu falei, mas que coisa que eu tenho? Tem essa trouxa de roupa aí? Aí ele veio assim, não, então deixa aí, nem leva, deixa aí. Aí ele me pegou dali e me levou. A primeira coisa que me levou foi numa loja de roupa social. Aí ele chegou na roupa social, me comprou 2 pares de sapato, me comprou 2 calças, 2 camisas, 2 gravatas e 2 ternos. Me comprou. Aí ele disse, ó, eu não vim te visitar durante esse período, porque eu entrei em questionamento com Deus a respeito do que tu me falou. E eu fiz um jejum com Deus. Eu fiquei esses 5 dias sem comer e sem tomar água. Em teu favor, para Deus me dar uma resposta. E a resposta que Deus me deu é para me levar você para morar comigo. A minha esposa está te esperando, meus 2 piá estão te esperando. Eu tinha um quarto de hóspede, eu separei para você, e você agora vai fazer parte da minha família. Agora, até quando, eu não sei, mas que Deus mandou te buscar. Aquilo que você questionava, né? A Deus revelou para ele em oração e jejum. Isso, né? Ele foi lá e me cedeu a oportunidade. Então, para mim, hoje eu vejo as pessoas na rua, eu abraço, eu trato com carinho, porque hoje em dia é difícil quem faz um papel que ele fez. Uma oportunidade que um viciado precisa, um andarilho precisa, hoje é difícil, ninguém tem uma confiança para dar a uma pessoa. E ele fez isso, ele me deu uma oportunidade, ele não me conhecia. Sim, mas ele buscou em Deus também. Buscou em Deus, ele não jejuou. Fez aleatoriamente, né? Claro. Ele jejuou, buscou, porque para mim isso é um tipo de amor pelo próximo. Em querer ver a transformação. Eu acho que o evangelho começa assim já, querer ver a mudança do próximo. Então, se tu conhecer um drogado e tu saber que, sentir no coração que há uma obra de Deus na vida dele, você vai orar por ele. Você não vai desistir enquanto Deus não fazer a obra na vida dele. Sim. Porque isso vai fazer parte do fruto teu. Então, foi onde eu fui parte do fruto dele. Então, foi onde ele foi lá, me deu a oportunidade. Eu, como já não aguentava mais aquela vida, já vi que a morte era para mim, e quando eu vi que surgiu essa oportunidade, veio a esperança. eu agarrei.
Amém. Eu agarrei com as duas mãos. Forte, né? E fui. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na casa dele, eu não fui recebido com aquele aspecto, ui, é sério que se não? A primeira coisa foi a mulher dele me abraçou, vem cá, meu novo filho, meu filho mais velho que Deus me deu. E os filhos dele, tinha um de 13 e o outro de 11. A alegria que eles tiveram, que sentiram ao me ver, dizer, opa, agora eu tenho um irmão mais velho, agora eu tenho um irmão para conversar. E chegaram e me abraçaram. Então, o amor que eu precisava para preencher aquilo que a droga preenchia, eu acho que eu encontrei ali, com eles. Então, ali, eu tive uma oportunidade. E ali eu convivi com ele. Só que ali não foi fácil para mim. Não vou dizer, eu cheguei lá, tive uma mamata. Não, ali ele botou para trabalhar. Ali eu era de segunda a segunda na igreja. E quando eu era da igreja, eu estava junto com ele. Então, se ele ia na casa de um obreiro, no final de semana, eu estava com ele. Na escola bíblica, eu estava com ele. Quando ele fazia jejum, Fábio, jejum, 3h30 da manhã, ele me acordava. E eu fui pegando esse hábito. Vamos pro monte, orar. Eu fui pegando esse hábito. Aí no sábado, nós trabalhávamos até às 4. Aí das 4, ele me levava no semáforo para evangelizar. Ocupava a mente, né? Isso. Então, todo sábado era sagrado. E domingo. Então, e nós ia para a escola bíblica, saía da escola bíblica, ia para a casa do meu irmão almoçar, almoçava, ficava das 2 até as 5 evangelizando, e nós só chegávamos em casa, tomava um banho, tomava um café e ia para a igreja. A minha vida foi assim. Então, eu fui aprendendo a crescer com Deus ali. Conhecendo Jesus e praticando. Isso. Aí, quando as polícias passaram por ali, eu evangelizando, quando elas passaram, que me viram ali, elas passaram, mas deram a volta na quadra, para ver se era eu mesmo. Será que é esse? E vieram ali e pararam. Esse doido aí, cara. E era... Pararam ali, quando eu viram, eu não acredito. Nós estamos acreditando, nós vamos descer. E desceram. Desceram do carro. É você mesmo, Magrão? E daí o pastor já veio, porque o pastor achou que era problema, né? Aí o pastor, tem algum problema aí? O que houve? Não, não tem problema não. Nós estamos só vendo se é real mesmo que nós estamos vendo aí. Nós ia matar ele, mas agora... Aí o pastor falou assim, não, é real, porque deu dor de cabeça. Ele, dor de cabeça? Olha, nós estávamos até para um funeral para ele já aí. Já. Mas eles me abraçaram, me deram uma força, ó. Meus parabéns, continue esse caminho. -1 para dar coque, pastel e fugir da cadeia, -1. Tá? Mas continue firme. O homem do continue que você vai ser um orgulho ainda de muita gente aí. Continua assim. E daí, eles pegaram e foram. E toda vez, antes que eles queriam me perseguir, eles me cumprimentavam. Eles me cumprimentavam. Antes queriam me matar, hoje me cumprimentavam. Então, e o decorrer foi assim, só evangelização, igreja, jejum, um monte de oração. Então, a minha vida foi assim durante 1 ano. Aí, nós íamos na casa dos irmãos almoçar, eles sempre questionavam, vocês são loucos. Eu ouvia, só que eu fazia de conta para não ouvir, para não entristecer a minha alma, o meu coração. Então, eles diziam, vocês são loucos. Pegar uma pessoa que vocês não conhecem, da rua. Vocês conhecem a história dele? Já pensou ser um assassino? Já pensou ser um ladrão? Você tem coragem de deixar ele sozinho com a tua mulher dentro de casa? Você tem coragem de deixar ele com os seus filhos? Você nem conhece a história de CPA. Você nem conhece, olha o jeito dele. Como ele tem coragem. Eu só escutava a mulher dele dizer, olha, se Deus colocou, é porque Deus sabe o que está fazendo. E nós adotemos como filho, e enquanto permanecer com nós, vai ser o nosso filho. Questione vocês, não questione, ele é o nosso filho. Ela dava essa resposta. Uhum. E dali 1 ano que eu estava com eles, para apressar aqui, vai longe ainda, se for contar meu testemunho, vai. Então eu estou contando eu por cima para não atrasar muito. E dali 1 ano que eu estava com ele, foi numa sexta-feira, ele pegou e a levantou na madrugada, era 3h30 da manhã, foi lá no meu quarto, me chamou para orar. Aí nós estávamos orando. Aí, no final da oração, ele me abraçou chorando. E daí disse, filho, tu sabe que tu é um filho para mim. E eu tenho que bater a real contigo. Eu não sei por que Deus está fazendo isso, mas eu tenho que fazer porque é a ordem de Deus. Eu estava orando e Deus me revelou
que o teu tempo comigo aqui acabou. Eu tenho que fazer agora a outra parte, que é, não sei também o que está acontecendo, mas Deus me revela que tem que haver, para Ele poder completar a obra dele na tua vida, tem que haver perdão. E quando Ele falou em perdão, desceu Teu pai. Desceu o Pai. Aí eles têm que haver perdão, e eu não vou te perguntar o que é, porque eu não quero saber o teu passado não me interessa. Mas eu tenho que te levar lá para a tua família, porque tem que haver perdão. E amanhã eu vou te levar lá. E me abraçando, chorando ali, a mulher, a esposa dele também veio, me abraçou, chorou, os meninos choraram. E a gente não quer aceitar, mas só que Deus tem as formas de ele trabalhar na vida da gente. E no outro dia, daí era 9h30 da manhã, ele me levou lá na casa do meu pai já estava morando aqui. Aí ele me levou lá, quando minhas irmãs me viram ele, o pastor, porque o pastor não deixou eu sair do carro primeiro. Ele quis sair para conversar com o pai, para explicar para o pai que eu era outra pessoa, que eu tinha mudado, mas que Deus tinha mandado trazer ali para os pais de volta. Aí ele desceu do carro, foi lá, minha irmã não conhecia o pastor. Aí ele se apresentou e disse que estava comigo ali. Aí eu abaixei o vidro do carro. Quando ela viu que eu estava dentro do carro, ela botou a mão na cabeça. Ela botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, tira ele daqui. Tira daqui, porque não vai prestar. O seu pai vê ele, não vai prestar. E se ele vê o pai, quem garante que ele mudou? Quem garante que ele está transformado? E eu não quero isso. Então, o pastor falou: não, calma. Ele mudou, ele ficou 1 ano comigo. Ele é outra pessoa, vocês têm que dar uma oportunidade, assim como eu dei sem conhecer, vocês têm que dar essa oportunidade, porque eu não sou da família, eu dei oportunidade, agora por que vocês não podem dar? E tem mais, é por pouco tempo, Deus não vai deixar ele ficar com vocês aí. É pouco tempo. É só para reconciliar mesmo. E daí ele vai ser, porque Deus tem uma obra na vida dele, e Deus quebra, só que tem que haver perdão. Deus revelou para mim que tem que haver perdão, e eu trouxe isso para isso, porque eu quero que Deus apresse a obra na vida dele. Aí a mãe estava lá dentro da casa e escutou ele falar no meu nome. Aí a mãe se foi lá e perguntou: o que houve, Rosana? Aí ela falou: não, o pastor aqui da Assembleia trouxe o Fábio aqui. No que ela falou Fábio, a mãe começou a chorar. A mãe começou a chorar: e aonde? E daí eu olhei dentro do carro, também não suportei, comecei a chorar, porque fazia quanto tempo que eu não via a mãe, então, uma coisa que, meu Deus, né? E ali daí a mãe começou a chorar, o pai já veio lá dentro também, né? O pai já veio, sem saber o que era. Daí quando o pai viu o pastor, daí o pastor, ô, seu marido, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Eu trouxe um rapaz para o senhor. Quando o pai, ele falou rapaz, que o pai olhou para mim, o pai começou a chorar, né? O pai começou a chorar e eu também comecei a sentir a presença de Deus, né? Porque era aquela hora, era o momento. Aí quando ele me chamou assim, que eu saí do carro, que fui, o pai já veio correndo, me abraçou, né? Me abraçou, a mãe veio e foi uma glória de Deus tão grande que, meu Deus, forte, né? Glória a Deus. E ali a obra de Deus foi grande ali. Ali eu fiquei com a minha irmã dele agora, só que eu sou obrigado a deixar ele aí, porque eu não posso levar, aí tá as coisas dentro do carro. Por quanto tempo vai ficar, eu não sei, mas que ele não vai permanecer, não vai. Só que vocês têm que dar uma oportunidade para vocês verem a mudança dele. Ele está na Assembleia, e a minha irmã frequentava a igreja quadrangular. Aí ele veio, só que aqui vai ficar contramão, para ele ir daqui, ela morava no Ilhota, no bairro Ilhota. Então vai ficar contramão, ele ir daqui lá. Então agora, quando ele está morando com vocês, ele vai ter que frequentar com vocês aí. E daí ali foi, só que nessa mudança de casa e ministério, eu não deixei abalar minha fé, eu continuei. Então, os ensinamentos dele, eu continuei. Então, eu estava ali, foi uma glória tão grande que eu começava eu tinha um despertador dentro de mim. E eu tenho ainda. Só que assim, 3h30 em ponto, me dava uma vontade no banheiro, e eu me acordava, só que não era vontade no banheiro, era só para orar. E eu nunca soube orar baixinho. Eu sempre quis baixinho para não acordar a família, mas sempre fui de orar alto. E daí a minha irmã ela alugava a casa da frente e tinha um quarto nos fundos. Aí o meu cunhado trabalhava de restaurante, e ia até madrugada. Aí chegou um tempo, ele disse: ô, Rosane, bota teu irmão lá para trás, porque eu me acordo das orações dele aí. Né? Bota para trás que eu não consigo dormir. Ele ora mesmo, então eu era direto orando.
Uhum. E ali foi. Só que eu fiquei ali 2 meses com ele, indo na quadrangular com eles, 2 meses fiquei com eles morando. E na igreja quadrangular eu conheci minha esposa. Conheci minha esposa que já estava noiva de um outro homem. Uma coisa assim, no agir de Deus mesmo. E do nada, no final do culto, eu cheguei de paz do Senhor e tal, só que eu orava demais na madrugada. E a primeira vez eu tive um sonho com ela, e o pastor falou que eu sempre ensinei que era pecado a pessoa, né, sonhar com a mulher do próximo, coisa errada. Então ele sempre me ensinou isso, né? E cobiçar e coisa errada. Aí quando eu tive o primeiro sonho com ela, eu sonhei que estava eu e ela indo numa estrada de chão. Nós estávamos de mão dada numa estrada de chão. Aí naquilo eu me acordei. Só que eu me acordei preocupado com o sonho, porque eu me lembrei que o pastor me ensinou, né? Aí eu fui orar a Deus. Se a mulher já é noiva, não tinha. Não tinha. Nexo, Falei, né? Deus, repreende isso. Repreende, porque não faz parte de mim, eu só dei a paz do Senhor, repreende isso e não quero isso. Que venha perturbar a minha mente e nem o meu compromisso contigo. E orei. Aí fui deitar. Aí no outro dia eu sonhei de novo com ela. Eu sei de novo com ela. Aí o meu pastor falou que quando você acaba sonhando meio direto, a gente tem que pedir a direção de Deus, porque de repente é algo que Deus quer trabalhar na vida da gente, mas a gente às vezes não quer, mas é o que Deus tem para a gente. Então foi aonde eu sonhei de volta, só que eu sonhei que eu estava indo numa estrada com ela, só que eu estava abraçado com ela. Aí eu me acordei, eu falei, não, aí tem coisa errada. A primeira vez, tudo bem, a segunda, mas eu vou orar, eu falei, Deus, então se há um projeto do Senhor, não sei se há um projeto do Senhor com essa moça, então que faça a tua vontade, não a minha. Mas se não há nenhum projeto, então que o Senhor apague ela da minha mente, dos meus sonhos, que eu não venha mais sonhar com ela. E que isso não venha interferir. E comecei a orar nesse projeto, para Deus fazer a obra. E dali um mês, desde que eu estava orando, ela acabou se separando. O namorado dela acabou deixando dela também. Aí foi onde Deus começou a abrir o caminho. Eu já comecei a orar a favor, né? Deus, então, agora está solteira, agora vamos aí, Deus. Vamos projetar aí. Pô, lembra, Deus, aquele dia? Não, reativa aí. Pode voltar ao sonho. E daí foi assim, né? E daí eu era tímido para chegar com ela. Aí coisa que nunca foi de eu levantar de manhã e nem entregar bilhetinho para ninguém. E eu mandava minhas sobrinhas, eu pagava minhas sobrinhas para entregar folhetinho para ela. Aí elas vinham, só que não entregavam, né? Elas só pegavam o dinheiro e não entregavam. Aí em casa, nós chegávamos da igreja, elas, ô tio, aí dá o dinheiro, tio, nós entregamos. Aí eu dava o dinheiro, pagava, né? Aí, que nada. Olhava para ela. E nada resultado. Olhava para ela e pensava, será que ela leu? Ela pagava o preço, não tinha resultado. Aí tá. Aí foi. E eu brincava. E elas brincavam, né? Tio, não adianta, tio. Ela é muita areia pro teu caminhão. Eu dizia, não tem problema. O tio faz 2 viagens, não tem problema. Eu brincava assim, né? Aí foi um certo dia que daí Deus abriu uma oportunidade para nós, para ir para o monte de noite. Aí os jovens lá perguntaram, né, quem queria ir no monte. Aí chegaram para ela e perguntaram, né, ei, tu quer ir no monte, Leandro? Tu quer ir no monte com nós? Vamos para o monte, grupo de jovens. Ela, não vou porque tem que trabalhar amanhã. Ela levantava às 7 horas para ir trabalhar nas Rodas de Cristais. Ela levanta às 7 horas e tem que descansar, não vou ir. Aí tá, e eu sempre levantei, 11 horas, meio-dia, sempre foi esse horário que eu levantava. Tinha uma rotina. Aí elas perguntaram, e tu, Fábio, vamos para o monte? Eu falei, não, vamos. Eu estou nessa, orar comigo mesmo. Aí quando ela ouviu que eu falei que ia para o monte, ela, mas eu vou ir. Pensando bem, eu vou ir. Eu falei, epa, e os outros jovens, que deu que mudou de repente de ideia? Não, mas eu vou ir. Aí nós fomos. Aí no monte a gente fez uma roda com os pastores, tudo. Aí tinha que dar as mãos para orar. Eu era perto dela, né? A mão. E já oremos ali. Então ele já começou, né? Eu já comecei a puxar a conversa com ela, né? Perguntei onde é que ela trabalhava, tudo. Aí ela, trabalha e tal. Eu falei, pois ela tem que conversar mais. Ela, mas só que não tenho tempo, né? O meu trabalho é muito corrido, eu levanto 6 horas, volto para cá às 5 horas da tarde. Eu falei assim, pois é. E ela, e tu trabalha no quê? Eu falei, pois é, aí é que tá, né? Eu, às vezes em quando faço alguma coisa, mas o meu trabalho é orar de noite e dormir até meio-dia, né? E ela, pois é, mas a hora que tu quiser conversar, levanta cedo e vamos caminhando até no serviço, vamos conversando, se conhecer. Eu falei, aí é que tá, levantar cedo, que é o problema, né? Aí ela, não, mas a hora que tu sentiu no coração, eu falei, tá bem. Ali, dali 2 dias,
eu levantei cedo. Era 6h30 da manhã, estava de pé, né? Eu vou ir lá conversar com ela. E peguei e fui. Aí o meu cunhado, quando levantou para ir trabalhar, que era 9 horas, foi lá no quarto para me acordar. Cadê eu? Não estava mais, né? Aí ele ficou assustado, né? Ficou correndo acordar minha irmã lá. Ô, onde é que está teu irmão? Teu irmão Fugiu, sumiu, né? não está Foi na embora. cama, onde é que está? Mas não sei onde é, não sei onde é que está, não sei onde é que está teu irmão. E foram para a praia procurar me achar. Aí voltaram aí, eu conversando com ela. Era 7, ela na porta da casa dela, esperando ela para ir conversar. Né? Aí fomos conversando, ficamos conversando. Aí se entendemos. Aí, quando eu estava passando pela frente do restaurante onde ele trabalha, um garçom pegou e me viu, indo caminhar com ela. Aí o Rubens pegou meu cunhado, chegou no restaurante preocupado, comentando com os nossos garçons, que eu tinha sumido, que não tinha acontecido. Ih, que sumido, rapaz. Estava conversando com a mulher que vai no Cristal, ela passou por nós cedinho, passou lá conversando lá com ela e foram caminhando para lá. Aí ele deu risada, ligou para minha irmã, para ficar despreocupada, né? Que eu estava conversando. E daí fui. Aí contei para minha irmã o ato que aconteceu, tudo. Aí comecemos a pedir a oração, a ajuda da irmã. Irmã, se é o projeto de Deus, vamos morar junto. Essa ideia, porque eu tenho o projeto de ter família. E se Deus preparou essa oportunidade, vai saber, né? Então vamos morar, se é para ser, vai ser, se não é para ser, amém. Aí comecei a morar, eu e minha irmã, e buscando monte, eu e ela também buscando monte. Aí, até que enfim, tive coragem de pedir namoro, né? Pedi namoro, ela aceitou, ela falou, é de Deus. Eu falei, epa, porque eu também estava com esse projeto. Se tu não ia pedir, eu ia te pedir namoro. Mas já que tu fez a iniciativa. Aí é Deus na coisa, né? Se tu fez iniciativa, né? Mas se tu fez a iniciativa, eu aceito. Ele estava blindado mesmo, né? Esse foi o maior milagre, né, cara? Mas tu vê das ruas, né? Das ruas, Deus botar para constituir uma família. Sim. Hoje a gente vê o inverso, porque ele entrou muito novo nas ruas, com 15, 16 anos. Estava prestando atenção no que o presbítero Fábio estava falando e, desculpa até interromper agora, mas... Fica à vontade. É difícil, porque a gente sempre vê uma família que se frustrou e a pessoa acaba caindo nas ruas. Ele foi o inverso, entendeu? A luta por causa dos vícios das drogas levou ele tão cedo, como um jovem, a ir para as ruas, pastor. Então, sabe, foi um inverso. As coisas inverteram. E ele falando uma coisa que me incomodou aqui, eu sei que pode ser que não estava no nosso programa, cronograma e nem pulando esse podcast que a gente está falando aqui, uma coisa muito interessante foi que, em menos de um ano agora, eu coloquei um ex-pastor que era amigo meu de caminhada, que caiu nas drogas, perdeu família, perdeu casa, e eu coloquei ele para dentro de casa também. Ficou 6 meses ali comigo. Estava no fundo da depressão, perdendo tudo. E a gente acabou orando por ele. E agora ele mandou essa semana, para resumir bem rapidinho, ele mandou essa semana, pastor, né, casei. Ele casou com uma moça jovem que ficou viúva, filha de pastores, mandou a foto do primeiro carro. E realmente ninguém cede a casa para um estranho. Mas eu e minha esposa conhecia a história dele. Ficou agora 6 meses dentro da minha casa. Deus preparou o trabalho, preparou tudo. E quando ele chegou na cidade, ele conseguiu um telefone e falou, pastor, estou aqui na cidade. E ele tinha perdido tudo, perdido empresa, carro, dinheiro. E ele falou, você está aí na cidade? E estava em Balneário. Eu estou indo te buscar. Pode falar, pastor Natan. E, pastor, e o presbítero também, como é que foi essa conexão? Como é que o pastor conheceu o presbítero? Então, foi lá assim, ó, na igreja? Como é que foi desenrolada essa... O presbítero essa Fábio, ligação, né? Para mim resumir essa ligação, o presbítero Fábio está na metade da minha história. Não está nem na metade. Eu acho que eu nem... eu nem cheguei nessa parte que o pastor Samuel entrou na minha vida através de um pedido que eu fiz para Deus. Talvez ele não sabe até hoje. Olha aí. Talvez não sabe até hoje, mas... Mas até 3h30 termina, né? Porque tem que orar, né? Mas não tem horário para levantar mesmo. 21h15, misericórdia. Então eu digo assim, coisa de Deus. Queria assim, para apressar o andamento aqui. Então, quando nós começamos a namorar, primeiramente que nós fizemos foi subir ao monte, para ver se era de Deus mesmo o nosso relacionamento. Então nós começamos a morar. Aí teve um congresso na igreja, e um pastor, um missionário de São Paulo,
mandou nós dois ficar de pé. Ele disse assim, vocês dois fiquem de pé. Aí nós ficamos de pé. Aí ele disse assim, olha, uma coisa eu tenho que dizer para vocês que é algo de Deus. A união de vocês não foi preparada pelo homem. Confirmado. A união de vocês foi preparada por Deus. Dizem que não confirma. Porque né? há um projeto de Deus na vida de Olha. vocês dois. E para vocês saber que é Deus, eu vou ser a primeira pessoa a entregar para vocês isso. Olha aí. Mas Deus vai mandar mais pessoas a entregar para vocês não ficar confundido. Porque vai chegar pessoas que vão dizer que não é de Deus. Mas eu já vou começar dizendo que é de Deus. Esse podcast Tudo Sim. Novo justamente é para isso, né, cara? Para ouvir Aí, né, o que Deus fez na vida de cada um para fortalecer, né, pastor? E esse congresso que teve na igreja era de 3 dias. Começou na sexta, sábado e terminava no domingo. E os 3 dias eram diferentes, pastores. Pastores de locais diferentes. Isso, locais pregadores diferentes. diferentes. Então, certo. esse foi de São Paulo. Daí, o segundo veio da cidade do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. E nós estávamos sentados, aí, na hora da pregação ali, ele estava pregando, aí na hora dos dons do Espírito Santo, ele mandou nós colocar de pé. Nós colocar de pé e disse que Deus, ele estava unindo nós dois, porque Deus tem pressa. Deus tinha pressa de nós na obra de Deus. Mas para Deus completar a obra de Deus, nós tínhamos que casar, tinha que Fazer tudo fazer tudo certinho, Fazer certinho. como era para ser feito. E assim, é Deus que uniu vocês, e para vocês não ficar achando que não é, vai vir mais gente confirmar, viu? Deus tem que vir mais gente confirmar. Mas é de Deus, hein? Fiquem firmes, orem, busquem, que a obra que Deus tem de vocês é grande. Aí tá. Aí no domingo veio um lá do outro estado, lá, não sei de que estado que era, não me recordo. Mas ele estava pregando, aí na metade da pregação, ele mandou nós colocar de pé. Vocês dois lá, eu tenho que passar, isso é rápido, tem que passar rápido. Vocês se colocam de pé, vocês dois lá. Aí nós colocamos de pé e ele, olha, Deus manda dizer que não é uma e nem 2 vezes que ele falou, mas pela 3ª vez, que é a união de vocês é da parte dele. Deus tem pressa com vocês, e para vocês ver que é Deus que está no comando, Ele vai preparar tudo para vocês. Vocês não vão gastar nada. Vai ser tudo da parte de Deus para vocês, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, e a história que eu vejo de vocês é uma história de missionários na vida de vocês. Então Deus tem pressa com isso. Aí tá, e dito ter feito. Dali um mês, nós casamos no cartório. Ali dali um mês, foi na igreja, foi tudo ganhado, as alianças, ganhada a festa, ganhada a preparação, ganhada tudo, não gastemos nada. Até eu gastei, era para gastar R$100 no aluguel do terno. Quando eu fui pagar, fui abençoado com presente. Não, fica... O máximo que você gastou foi o bilhetinho com o sobrinho. Foi o bilhetinho que você pagou para... Aí é que tá, né? Aí depois de casado, eu perguntei para ela, ei, e agora, os folhetinhos que eu te entregava, bilhete, né? tu tem guardado? Ela, Não tinha nenhum. Não tinha nenhum, é para ver como Deus ele encaminhou. Nunca ganhei bilhetinho nenhum, que bilhetinho é esse? Quantos anos vocês já estão casados? Olha, hoje, para a glória de Deus, nós vai fazer 15 anos de casado. Não, Nós temos 4 meninas e um piá. Tudo fazem a obra, todos na igreja, todos louvam, graças a Deus. Maravilhosamente. E quando eu conheci ela, ali que casemos, Deus nos tirou da casa da minha irmã e nos colocou morar nos fundos de uma igreja. Aí nos fundos da igreja nós morava, ali eu questionei com Deus que eu queria, de igreja. porque assim, eu não tinha em quem me espelhar dentro da igreja. Porque o único que eu me espelhava era no pastor da Assembleia. Então ele não tinha mais. Aí a dar quadrangular ali, eu não senti de Deus assim. De estar congregando. Estar congregando ali. Entendeu? Porque eu já vim da Assembleia de Deus, então eu já vim de uma. São ministérios um pouco diferentes. Diferentes. Então eu já fui ensinado lá. diferentes. Aí eu comecei a fazer campanha e questionar com Deus, para Deus me apresentar uma igreja que eu pudesse me espelhar, que eu pudesse crescer, que eu pudesse. Mas fui indo na quadrangular, até Deus preparar, Aí foi um certo dia, eu estava sentado lá em casa, estava sentado na porta de casa lá,
E quando eu vejo o pastor Samuel vindo empurrando o Luquinhas no carrinho. Se agora ele for contar a minha história, ele vai contar metade, ele vai cortar metade do meu testemunho. Aí, o pastor Samuel vindo lá com o carrinho com o Luquinhas. Quando ele chegou nisso, eu ainda estou muito para trás ainda. Quando eu vi o Samuel, o Espírito Santo com o meu coração. Olha aí. Se espelha nele. O Espírito Santo falou para mim. Aí eu procurei, ele passou assim, o pastor Samuel falou para mim, paz do Senhor, profeta. Falei, paz do Senhor, pastor. E passou. O pastor sempre dava uma volta com piadeira na quadra. De tardezinho podia contar. Até hoje. Podia contar. Aí eu vi o pastor Samuel, o Espírito Santo se espelha nele. Faz quantos anos já, mais ou menos? Aí? Faz uns 15, 16 anos. Faz tempo. Era Aí, aqui ainda na... Não, aqui foi no bairro Ilhota, aqui em Itapema. Mas assim, para mim finalizar a parte do meu testemunho, uma coisa que eu não queria deixar passar em branco, eu sei que o nosso horário já passou, né? Eu falei da cura que eu recebi, dos remédios quimioterápicos que eu estava conhecendo Jesus. Uma coisa que eu queria deixar frisado, que se eu puder, eu vou até juntar as duas partes, que é a mais principal de todas. Quando eu entrei dentro da igreja, foi através do filho dessa minha tia que convidou. E eu disse assim, olha, eu vou até no culto. E isso que eu era uma pessoa que amava a religião. Mas se alguém tocar em mim, eu não me responsabilizo por mim. Cheguei na igreja cabeludo, escutava as músicas do Nirvana, curtia um som pesado, e a igreja totalmente doutrinária, foi a igreja onde, no Monte Alegre, ministraram a cura, porém, na Siqueira Campos 73, em Camboriú, foi aonde eu confessei Jesus como Salvador. Primeiro dia, minha madrasta confessa. Segundo dia, eu falo para o meu primo e digo, olha, se alguém encostar em mim, eu falei que eu ia agredir os obreiros da igreja. E o pastor começou a pregar a mensagem da figueira seca. Eu era uma figueira que estava vendo que era fé, porém não gerava frutos. E a palavra doutrinária, aquele culto litúrgico muito sério, o pastor com uma ousadia incrível. Quando eu me deparei, pastores, eu estava na frente do altar chorando que nem criança. E ninguém precisou me levar. Não teve uma revelação, uma profecia direcionada à minha vida. E eu aceitei a Cristo. Jesus me livrou, na minha infância, da lança de 9 pontas na minha garganta. Tive o reumatismo no sangue. Tomei os remédios quimioterápicos. Então, com 6 meses de igreja, eu tive a primeira oportunidade de abrir o culto. E tinha um porteiro da igreja, até hoje, vivo, o homem de Deus, o Jaizão. O Jaizão colocou os pés nos meus pés para me segurar, para mim abrir o culto. Ele é um homem de 1,90 m, eu tinha uma estatura menor, e eu abri o primeiro culto assim, ó, tremendo, tremendo. E os jovens tudo rindo de mim. E eu dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que quando eu me entreguei para Jesus, eu disse, Jesus me curou, agora eu vou pregar a palavra onde Ele quer que eu pregue. Em 6 meses eu comecei a pregar a palavra. 6 meses de igreja. Trabalhei 6 anos em estúdio de rádio, na Rádio Camboriú AM. Trabalhei muitos anos, fui locutor da Igreja Pentecostal Deus Amor. Também trabalhei na Rádio Liberdade, que era do pastor Edésio Duarte, da Primitiva Renovada, e fazia transmissão da Luz da Vida de Curitiba. 3 programas de rádio. Eu era radialista da igreja, abria culto nas sedes, né? Trabalhava com os jovens, e eu fiquei 6 anos orando para buscar o dom da revelação, o dom da divina revelação do Espírito Santo. Só que quando eu estava com 16 anos de idade, já 2 anos fazendo culto, meu pai ainda não tinha se libertado dos vícios. E todo dia eu sofria palavras verbais, até agressões que eu prefiro não ressaltar aqui. E eu, num certo estado de espírito, eu disse, eu não vou mais pregar a palavra. Eu peguei o paletó e a Bíblia com 16 anos, joguei na frente do altar, na Avenida do Estado, na sede da Igreja Deus Amor. Virei as costas, entrei dentro de uma praiana e fui para a casa da minha outra tia, no Costa Calvacante, em Itajaí. Fui lá passar umas férias e me esconder das igrejas, me esconder do Evangelho. E ela me pediu para ajudar a lavar o telhado de casa. Quando eu fui lavar com uma VAP, eu senti uma forte dor
no meu pescoço. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu tinha cicatriz aqui embaixo por causa da lança. Certo. Se raspar bem dá para ver, tá pequena. Uhum. E essa cicatriz, que foi a Certo. terceira, Você tá bem visível, né? a terceira enfermidade que o inimigo atacou na minha garganta. Primeiro com uma arma física, a lança. Depois com o reumatismo e a enfermidade cancerina. E a última com o abscesso maligno. Quando eu estava lavando a calçada, eu senti uma pequena dor e uma pequena bola. Eu estava lavando o telhado, a calçada. E naquela tarde de sol, eu tomando Coca-Cola, geladíssima. Quando eu desço do telhado, no outro dia de manhã, a bola já estava desse tamanho. Quando passou-se 2, 3 dias, a minha garganta estava fechada. Eu novamente tendo que tomar por canudinho e com uma bola enorme aqui, que eu tive que ficar com o meu pescoço assim. Eu fiquei 30 dias com o meu pescoço desse jeito. Eu passei Natal e virada do ano dentro do Hospital Marieta Conde Bornhaus. Ali eles mandaram biópsia para a Argentina, São Paulo, Curitiba, e ninguém encontrava a enfermidade. Não era espinha de peixe, não era nenhuma origem, era uma enfermidade maligna. O especialista chegou e disse para minha tia: se a garganta dele fechar, ele morre. E por que aconteceu? Porque eu disse que não ia pregar mais a palavra por causa das afrontas do meu pai. Por causa das afrontas do meu pai. Então, assim, esse casamento no podcast aqui do testemunho de libertação dele e do testemunho meu, para mim, poxa, eu saí renovado com o testemunho do Fábio. Porque a gente já teve muitas conversas, mas agora eu ouvi de uma forma detalhada. Eu posso dizer que complementou, porque eu vim de um lar onde o pai era viciado nos entorpecentes, e estou ouvindo o testemunho de onde um jovem foi para os entorpecentes e parou na rua. Então é muito forte. Isso é uma conexão. Deus une propósitos. Propósitos, sem dúvida. Deus une propósitos. Então foi o propósito, a chamada que Deus tinha na vida dele. O que aconteceu? Esse abscesso, eu fiquei internado. A primeira cirurgia quase me deixou louco da cabeça. Eu olhava para todos os familiares, eu enxergava rosto de animais. Abriram a minha cirurgia, colocaram um dreno. E quando eu passei pela segunda cirurgia, que foi 6 horas, para que esse abscesso de origem maligna saísse, eles olharam para o meu pai, para a minha madrasta, e disseram: olha, se ele sair vivo, se ele sair consciente, agradeça a Deus. Já é lucro. Porque pode ser que ele não fique bem, que ele fique meio que vegetando. Eu tive várias coisas uniformes, eu enxergava tudo por causa da operação. O que aconteceu? A minha cirurgia foi um sucesso. Comecei a ver tudo nitidamente. Porém, Deus usou um rapaz que ele era fisiculturista, professor de musculação, e ele tinha sofrido queimaduras de 3º grau, e ele se converteu ao Evangelho. E Deus falou com esse rapaz chamado Ricardo Amaro, e disse para ele: Ricardo, vai até o Hospital Marieta Conde Bornhaus, e ora para um rapaz que está na sala tal, que o nome dele é Samuel, e diz para ele que eu quero levar o Samuel para muitos lugares. E o plano que eu tenho com Samuel ainda está de pé. Esse rapaz chega no hospital, ele entra dentro do quarto, havia 6 pessoas junto comigo, e ele diz assim: aonde está o Samuel? E eu levanto a minha mão e digo: sou eu. Eu tenho um recado de Deus para você. Deus disse que se você voltar a fazer a obra dele, eu nunca me afastei da fé, pastores. Nunca me afastei do caminho do Senhor. Porém, eu me afastei de casa e da igreja por causa das agressões e palavras que eu estava sofrendo. Eu não estava aguentando a luta. Eu não estava suportando. Era muito novo, 16 anos, Sim. 2 anos de obra, fazendo rádio. Eu participava das sedes, ajudava em congregações. Eram 18 igrejas que eu dava assistência. Porém, eu era um adolescente. Deus me levantou de uma maneira muito rápida. E até hoje continuo no caminho. Tem gente que diz: a pessoa levanta, amanhã ela vai cair. Mas comigo foi um processo diferente. Certo. O que aconteceu? Esse Ricardo Amaro falou assim: você quer voltar de novo? Eu falei: eu quero. Você quer ser curado? Eu quero. Disse: então dobra o teu joelho aí. Eu dobrei dentro do hospital. Ele colocou as mãos na minha cabeça, orou e disse: você está curado, vamos embora. Eu disse: não posso.
Eu tenho um dreno de 6 horas de cirurgia que está dentro da minha garganta. Ricardo Amaro olhou para mim e disse assim, ó, se eu sou homem de Deus, e é Deus que está falando comigo, 7h30 da manhã do dia seguinte, você está fora desse hospital. Ele virou as costas e saiu. Nisso chegou a enfermeira para me dar banho. Quando ela tira minha roupa, liga o chuveiro. Eu me lembro até hoje. A primeira gota de água que caiu na minha cabeça, o dreno solta para fora. A enfermeira sai gritando pelos corredores. Manda chamar os médicos. Todas as 6 horas de cirurgia foram perdidos. Cortaram um dreno de borracha. O médico estava chegando naquela mesma hora. Olhou e disse assim, eu não acredito que todo o trabalho cirúrgico foi perdido. Olha o que aconteceu. A minha garganta, ela estava com um buraco molhado, saindo pus. Era uma secreção de pus que saía 24 horas. E eu tinha que me alimentar por canudo. Estava quase prestes a ter que ser colocado uma sonda. Então, o que aconteceu? Ele tampou o curativo da cirurgia e disse, amanhã de manhã eu passo aqui Para colocar o dreno. para colocar o dreno e para nós marcar novamente a cirurgia e ver quando vamos colocar o dreno. Quando ele chega às 6h30 da manhã. No que ele abre o curativo, estava seco, secando, Glória a Deus. criando casca. Aí o médico olha para mim e diz assim, rapaz, você já ficou Natal aqui dentro. Você já ficou virado do ano aqui dentro. Você quer ir para casa? Eu olhei para ele, com certeza. Ele disse, olha, vai. Daqui uma semana, a gente volta para ver como é que está essa situação. Eu não sei que milagre é esse, mas está secando tudo. Glória a Deus. E eu estava com um pouco de dinheiro na carteira. Fui até o primeiro ponto de ônibus, que é em frente ao Marieta. Desço ali na Avenida do Estado. Caminho até o bairro Tabuleiro. Chego na Rua Coqueiros. Quando eu estou abrindo o portãozinho de ferro da minha casa, que eu olho no relógio simples que eu tinha, qual horário era? 7h30 da manhã. 7h30 em ponto. Foi uma questão de 1 hora. Deus me tirou do hospital, a eu acordar. Por incrível que pareça, a minha saída pela recepção, a minha chegada no ponto de ônibus, parecia que Deus estava segurando o horário para que a profecia se cumprisse. Aí o que acontece quando eu volto, o meu espírito se renova. Eu disse, agora eu vou para a guerra. Aí voltei, pastores, para a guerra, fazer a obra de Deus. Quando eu chego para consultar novamente com o médico, aconteceu um problema. Qual foi o problema? Não me avisaram que eu tinha que tampar o curativo. Então a cicatriz criou aquelas bolhas, ficaram enormes. O médico falou assim, ó, isso vai demorar tempo para desaparecer. Quando eu olhei no espelho, Deus falou comigo, filho, para que isso sirva de testemunho, para que você nunca mais saia da minha presença. Olha só. Deus, É glória a uma Deus. marca, né? Uma marca. A marca da promessa. Marca da promessa. Porque ele me curou do câncer. Sim. Ele me livrou da lança que podia ter me matado. Então a minha vida foi envolvida de milagres. Então, nesses 16 anos de idade, eu tive a experiência de cuidar da primeira igreja 3 meses. Meu pastor foi fazer uma obra em Caçador. E eu era evangelista da igreja pentecostal Deus Amor. Passei mais de 500 cidades dessas regiões, de alguns estados circunvizinhos, né? Fiz concentrações em estádios, participei, né, nos CAICs de colégio, eventos, né, com pessoas de renome do ministério. Fiquei 6 anos no estúdio de rádio e comecei a dirigir a minha primeira congregação. Se eu for contar, vai ser uma história muito longa. Então eu passei por 7 pastorados na Igreja Deus Amor. Também fui fiscal do ministério aqui da região. Fui tesoureiro de 18 igrejas. Trabalhei na parte administrativa do ministério. Eu entrei a fundo na igreja. Porém, sempre trabalhei voluntariamente. Fiquei praticamente 12 anos ali, 11 anos praticamente, se casando como voluntário.
E eu e o Fábio já viemos se construir o nosso ministério junto, quando eu já tinha saído da Igreja Deus Amor. Nisso eu conheci a Igreja Visão Missionária. Foi um processo longo, o pastor da Visão Missionária, o missionário Alexandre da Roça. Nós temos um parentesco de 2º grau. E eu fui descobrir que o presidente desse ministério, que é do estado do Paraná, tinha um parentesco, mas nunca fui encaminhado pelo parentesco, mas sim pela chamada que Deus fez ao passar. E no bairro Ilhota eu fui pastor também da Visão Missionária, fui pastor da Igreja Deus Amor por 4 anos, fui pastor da Visão Missionária por 2 anos, pastoreei algumas congregações aqui, bairro dos municípios, pastoreei o Morretes, em Itapema, bairro Ilhota, fui auxiliar da Vila Real. Cada bairro da cidade de Balneário Camboriú e Itapema, eu tive a oportunidade de fazer a obra de Deus. Para resumir aqui o nosso... É isso aí, pastor. Isso é um pouquinho da nossa história. Vamos ter que marcar um parte 2, né? O pastor tá com o horário aqui um pouquinho mais apurado. Mas glória a Deus, já contribuiu bastante, o pastor. Com certeza alcançou alguém, né? E alcançando já... uma mensagem forte, bem edificante aí sobre o que Jesus fez na vida deles, né? E nós vamos ter que marcar um parte 2 para continuar essa resenha aqui. Eu tenho um projeto para montar uma biografia. Cada um de nós deixamos um legado, né? Seja em áudio, até falei com um dos escritores grandes aí do Brasil. E aí eu estava vendo, esse material do podcast já vai servir para que algo seja... A gente vai vivendo ao longo da nossa caminhada. Porém, a gente percebe que se a gente não parar para relembrar a nossa história, a gente lembrar ela em sequência e ordem, o quanto que a gente viveu, né? Um jovem de 15 anos, de 10 anos, já tem uma história grande. Se ele for vivenciar, lembrar tudo que ele viveu, a história da mocidade do presbítero Fábio, é a primeira vez que eu estou ouvindo ela detalhadamente. Fiquei interessadíssimo no testemunho dele. Deus falou em revelação para mim: leva o meu filho lá, porque a nossa vida é feita de conexões. Certo. Eu disse, poxa, tanto trabalho que o pastor Natan faz para os jovens em Balneário, muito lindo, que os pastores fazem. Então, o testemunho é muito edificante. Hoje eu sei o que a palavra de Deus diz, que nós, como os filhos, devemos honrar nossos pais. Olha aí. Sobre a honra. Porque honra nossos pais para que nossos dias se acrescentem, se prolonguem. Aquele perdão ali deu vida para ele. Então eu creio que eu tive que passar por isso. Porque se eu não passasse por isso, não ia ter... aí, né, na câmera aí. Olha aí, fala aí. Eu tive que passar por isso, porque se eu não passasse por isso, eu não ia ter um testemunho de vida para passar para você que me ouve aqui pela QS nessa noite, e dizer para você que é jovem, ou até mesmo você que está no mesmo caminho que eu andei e está sem força para sair desse caminho. Pode estar sem força agora, mas se tu abrir o coração para Deus e deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer trabalhar, eu tenho certeza que você será um vitorioso para a glória de Deus, e sempre honrando seus pais, aceitando os conselhos, porque nenhum pai dá um conselho para o mal do seu filho. Hoje eu sou pai, hoje tenho 4 filhas e um filho, e inclusive até você vô já também. Então, hoje eu passo para os meus filhos o que o meu pai passava para mim, que eu não dava importância. Mas hoje isso veio à tona e hoje eu passo para os meus filhos. E aproveitando a oportunidade, eu quero passar para vocês também, que eu creio que a transformação que Deus fez comigo pode fazer na vida de qualquer um que está ouvindo, você que é pai, que está ouvindo, você que é mãe, que tem o seu filho que passa por esse processo. Não desista, persista, ore por ele, busque por ele, que a vitória é tua. Em nome de Jesus. Olha aí, pastores, se eu fosse ter que dar uma palavra, eu ia dizer, né, não deixe para vir pela dor, porque são situações distintas. Dentro da minha casa, eram várias pessoas que usavam entorpecentes, me ofereciam, e eu não tinha prazer nenhum de usar. Fiquei curioso como é que ficou seu pai na história, pastor. Ele se libertou? Meu pai, ele teve um processo de libertação de 2 anos. Foi a maior fase de alegria que eu vivi dentro da minha casa, foi esses 2 anos, quando meu pai estava servindo a Deus. Amém. E depois, por uma pequena brecha, ele voltou a cair. Uma coisa tão pequena, minuciosa.
ele caiu, ele teve a queda. E é doloroso, porque ele sofreu a parte de tuberculose, doença no sangue. Então, quando ele estava na parte terminal da vida dele, dentro do hospital, a minha tia, que tinha levado nós para Jesus, ele criou uma raiva. Ele gostava dela, mas ele tinha raiva, porque ela tinha levado nós para a igreja. Certo. Depois isso um pouco foi quebrado, porque ele veio para a igreja. Mas ela, que ele tinha um certo impedimento, ele estava lá dentro do hospital, entre a vida e a morte, com 47 anos de idade. Novo, hein, pastor? Ele reconciliou com ela ao meio-dia, e ao meio-dia e meio ele partiu para a glória. Jesus salvou, porque Deus tinha um plano de salvação. Que é o mais importante, né, pastor? O meu plano de salvação. Meu pai era uma pessoa que, meu Deus, ciclista, era profissional na natação, foi um dos melhores mergulhadores que Balneário Camboriú teve. Aprendeu com os salva-vidas, aprendeu com os camaradas, salvou gente, muita gente na praia, sabe? Ele é um cara que era, sabe, o lema dele, se você olhasse, era dizer assim, ó, 100% saúde. Mas os entorpecentes, e era uma pessoa, tipo assim, o inimigo, ele usava as brechas dele para tentar ferir nós. Mas uma coisa que eu guardei comigo muito, meu pai era uma pessoa muito boa, era uma pessoa maravilhosa. Quando não estava no efeito das drogas, e ele colocava eu no colo dele e ele dizia claramente, né? Seja o inverso tudo do que o seu pai é. Então, a maior pregação que eu tive até hoje do Evangelho foi o testemunho do meu pai. Ele sentava no colo e ele dizia para mim, eu creio que você vai ser um grande homem. Seja o inverso de tudo que eu sou. Hoje eu olho para o único neto que ele tem aqui da minha parte. Minha irmã também tem filhas e um filho maravilhoso. Minha irmã de sangue mesmo. A gente não conviveu junto, isso é outra parte da história também. Porque ela teve que ser criada pelos meus tios, por esse tio que era ancião da congregação do véu. Porque quando a minha mãe partiu, ele ficou comigo e entregou a minha irmã para os meus tios. Então hoje eu vejo meu filho faz a obra desde os 2 anos de idade. Tem 16 anos, é parceiro de vocês. Conhecemos, né? Ele, É parceiro de vocês, né? Ele ama a comunidade batista, o pastor Natan, o pastor Valdir, ele ama demais. Tem um carinho muito pela família batista. E hoje eu vejo meu filho, eu disse assim, eu queria que o meu pai pudesse ver um pouquinho. Hoje seria o maior presente da minha vida. Eu creio no mundo espiritual, eu creio no poder de Deus, eu creio nos céus. Então eu creio que de alguma maneira ele entende isso. E nós temos que cumprir a nossa missão aqui na terra. Hoje tudo que eu vejo no meu filho, eu reflito que é o que Deus poderia ter feito com o meu pai. Sim. Eu vejo nele. Eu vejo nele isso. Eu vejo as características do meu pai nele. Sabe? E isso para mim me traz algo satisfatório no meu coração. Que a missão foi cumprida. Amém. Amém, Glória a Deus, pastor. né, pastor? Amém. Glória a Deus. Finalizando mais um Tudo Novo podcast, onde pastor, presbítero compartilharam um pouquinho do que Jesus fez e do que Jesus tem feito na vida deles. Pedir para vocês aí de casa, mais uma vez, compartilhar para que a mensagem possa chegar mais longe. Não se esqueça de curtir e também essa semana vai estar saindo os nossos cortes no Instagram e no YouTube aqui também. E vamos estar compartilhando porque é uma mensagem muito edificante. Segunda-feira que vem estaremos ao vivo novamente às 19h30. Dionei, se quiser despedir da galera, depois... Agradecer, né, pastor. quem está nos acompanhando, que nem o Natan falou, divulga aí, porque isso vai alcançar vidas, né? Esse é o propósito do Tudo Novo, né? Hoje foi muito forte, né? Muito forte. Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu nem conhecia o Fábio, conhecia o pastor, a gente já, como ele falou, já tem relacionamento de igreja, a gente vai na igreja dele, ele vai na nossa.
Mas aí agora saber da história, assim, né, é forte, né? E uma história muito forte de ambos, né? Que Deus abençoe vocês, Amém. seus ministérios aí, né? E eu agradeço da minha parte também a oportunidade desse espaço e de todos os coordenadores que aqui fazem parte, porque por trás dos bastidores existe toda uma equipe, né? Existe todo um complexo aí, o pessoal top demais. E eu tenho certeza que esse lugar aqui vai ser um lugar de muitas bênçãos, Amém. de muitas vidas edificadas. Amém. E todos eles que estão tendo esse esforço, isso aqui é o verdadeiro evangelho, né? Isso mesmo. É o verdadeiro evangelho. E de anunciar, né? Então é isso que nós estamos fazendo. E a galera que está aí curtindo o podcast aí, gente, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal, convide pessoas a se inscrever no canal. Poxa, porque você vai estar investindo no reino. Às vezes a gente presta tanta atenção em coisas que não são edificantes e esquecemos de focar naquilo que verdadeiramente interessa, tanto para a alma como para a vida da pessoa. E eu agradeço aí o profeta Ordinei, o profeta Natan, homens de Deus iluminados pelo Espírito Santo. É satisfação demais, né, presbítero Fábio? É verdade. Também quero agradecer também, né, a Deus pela oportunidade. Depois ao pastor Samuel, que fez o convite também, né? E não pode estar fora. Profetas de Deus, né? Pelos profetas de Deus, né? Que cederam esse espaço, né? Para mim poder compartilhar algo que Deus fez na minha vida, né? E algo que Deus pode fazer ainda na vida de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. E peço que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês compartilhem, que vocês divulguem o trabalho da Policast. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. E que Deus ia abençoar esse grupo abençoado, essa programação abençoada. E Deus abençoe. Amém. Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem.